Carlos Rodrigues, Rádio Central. Bruno, boa tarde. Eu queria que você falasse sobre a sua renovação com o Guarani, né? Saiu no bid seu nome na última sexta-feira, contrato até o final da Série B do Brasileiro. Você está aí desde o início da última temporada. Queria que você falasse sobre essa permanência e um pouco da sua relação com o torcedor também, né? Você tem recebido muitas críticas, ou recebeu muitas críticas, principalmente depois do jogo contra o Corinthians. Aí você marca na partida contra o São Paulo. Queria que você falasse um pouquinho da sua permanência e dessa sua relação com o torcedor. Muito feliz em poder estar renovando meu contrato, tendo uma estabilidade no clube, uma sequência. Acho que futebol é muito sequência, isso é muito importante. Em relação ao torcedor, acho que é comum, acho que estão no direito deles de criticar, quando acham que tem que fazer crítica. E eu, como jogador, como atleta do clube, nada melhor do que ouvir, absorver, tentar evoluir e responder dentro de campo, que é trabalhando, fazendo bons jogos, fazendo gols. E é isso. E queria que você falasse do jogo de amanhã, né? O Guarani precisa dessa reabilitação para não se preocupar já com risco de rebaixamento, tentar ainda manter contato, né, com os dois líderes da chave. A gente, pelo que tem observado aí, o AAL não vai fazer mudanças drásticas no time, tem essa possível aí ausência do Regis. Mas o que precisa mudar então? Já que na escalação não teremos mudanças drásticas, o que precisa mudar dentro de campo que o Guarani tem feito para poder voltar de Araraquara com resultado positivo? Olha, eu acredito que nossa equipe, apesar dos resultados adversos, tem apresentado um bom futebol, temos criado bastante e eu acho que falta um pouco de concentração em alguns momentos, onde às vezes acontecem alguns deslizes, alguns erros, mas eu acho que isso é comum também, porque querendo ou não é começo do trabalho ainda, começo da temporada, agora vamos aí, se eu não me engano, para a 7ª partida. Então, eu acho que esses erros estão sendo corrigidos. O Ala passa muita confiança para a gente, corrige sempre que precisa. Então, acho que cada jogo a gente vai evoluindo. A gente vai buscar essa vitória, claro, respeitando a equipe da Ferroviária, que a gente sabe que é uma equipe muito qualificada. E estamos trabalhando forte para poder conseguir sair dessa situação aí que vem dos revés. E nada melhor do que trabalhar, ter tranquilidade que as coisas vão acontecer. Regis Melo, GE. Globo. Boa tarde, Bruno. O Alan Al chegou a falar com a gente que o problema de falta de gols, às vezes de uma finalização ou outra para fora nessa reta inicial do campeonato, era um pouco de ansiedade, uma outra decisão tomada errada pelos jogadores que estavam ali querendo marcar, né? E você marcou na última rodada, saiu comemorando com os dedos no ouvido. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente dessa situação e como balançar as redes pode ser importante para um jogador ali da linha de frente, para o atacante, ter tranquilidade na disputa do campeonato. Então, a gente havia pecado um pouco nas finalizações contra o Corinthians, contra o São Bento. Nesse último jogo conseguimos fazer 2 gols. Acho que nossa equipe vem crescendo bastante. Estamos aproveitando mais as oportunidades e eu acho que com a sequência de jogos a gente vai crescendo. Em relação à comemoração, é uma comemoração que vários atletas fazem, o próprio Depay faz também. Eu acho que no último jogo do América o próprio Rodolfo também fez. Eu acho que é uma comemoração legal e nada melhor que comemorar, né? Você faz um gol, é tão difícil fazer um gol e quando faz a gente tem que extravasar, comemorar, seja da forma que for. Gustavo Marques, Rádio e Portal Futebol Interior. Olá, Bruno. Você é um jogador que joga na parte ofensiva e percebemos que o Guarani está com muita dificuldade no último toque. E é visível que o Guarani chega até a envolver o seu adversário, mas peca muito na finalização. Na sua opinião, o que está faltando para melhorar isso? Isso é o problema emocional ou não? Olha, como havia dito, nossa equipe vem crescendo nesse sentido. No último jogo a gente conseguiu fazer 2 gols contra a equipe de São Paulo, que é uma equipe muito forte, jogando fora de casa. Então acredito que na sequência a gente tende a crescer e conseguir aproveitar mais as oportunidades. Durante a semana vimos treinando muitas finalizações, tem nos acertado entre si também, nos cobrando cada dia mais para que a gente possa conseguir cada vez menos errar e cada vez mais acertar.
Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Bruno, na sua opinião, o que se deve à queda de produção do Guarani, que iniciou bem o Campeonato Paulista e hoje tem apenas 5 pontos conquistados? Olha, não vejo dessa forma. Nossa equipe enfrentou 3 grandes favoritos aí a chegar à final, que é Red Bull, Bragantino, Corinthians, São Paulo. Então acho que foram jogos difíceis ontem, onde nossa equipe conseguiu jogar bem, demonstrar um bom futebol, criar chance, ter a oportunidade de sair com a vitória. Infelizmente não veio, mas eu acredito que nós temos agora uma sequência aí que vamos trabalhar bastante, entrar bastante focado para que a gente possa conseguir os pontos e poder distanciar dessa zona de baixo e brigar pela classificação. Você é um dos líderes desta equipe do Guarani. Com a sua experiência, por conhecer o Guarani, que tipo de conversa tem que acontecer para buscar a reabilitação? Olha, eu acho que nosso vestiário é muito bom, nosso grupo é muito bom em si. Temos a confiança da comissão técnica, nos passa muita confiança. Então acho que é manter a cabeça erguida, trabalhando bastante, mantendo o foco, ter tranquilidade que as coisas vão acontecer naturalmente. Claro que com a sequência ruim de 2 derrotas, cria um clima extra-campo de cobrança, mas eu acho que isso é normal. Nós somos acostumados a sempre ser cobrados e isso tem que servir como incentivo para que a gente possa sair dessa situação. Oswaldo Luiz, EPTV. Olá, Bruno. Na última partida contra o São Paulo, o ataque funcionou, fez 2 gols, você teve presença de área, fez 1, mas na retaguarda foram 3 gols sofridos. Qual o caminho, como fazer para encontrar esse equilíbrio, Bruno, de fazer um ataque mais produtivo, mantendo a proteção à defesa? Olha, quando fazemos gols, a bola sai lá de trás, vem sendo trabalhada até concluímos em gols. E quando tomamos os gols, é a mesma coisa. A defesa começa lá no primeiro atacante. Acho que todo mundo ataca e todo mundo defende. É um grupo, é uma equipe e é o sistema em si, não só um ou outro. E isso é com muita conversa. A gente vem trabalhando muito para ajustar essas coisas. E eu acho que tem tudo para acontecer naturalmente nessa próxima sequência de jogos. Ô Bruno, uma outra questão, você é um jogador experiente, um jogador que está acostumado com pressão, mas depois que o campeonato voltou, o time ainda não marcou nenhum ponto. Isso de alguma maneira já incomoda, psicologicamente já é a hora do pessoal mais experiente de passar uma força, uma tranquilidade para o grupo? Estamos conversando bastante, tentando acertar os detalhes que acontecem de erros. Temos mantido muito o foco para poder sair dessa situação. A gente sabe que o Campeonato Paulista é muito forte, todos os jogos são difíceis, mas querendo ou não, a gente veio de 2 jogos contra equipes da capital e times de Série A, então, querendo ou não, são jogos mais difíceis. Agora nós estamos aí trabalhando bastante, estamos conversando para acertar os nossos erros, tentando evoluir cada dia para que a gente possa conseguir encaixar uma sequência boa aí. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Bruno, boa tarde. No jogo contra o São Paulo, depois das entradas do Davó e do Matheus Souza, que inclusive foi depois que saiu o seu gol, a movimentação do Guarani ela aumentou bastante. Para você trabalhar nessa função do centroavante, do 9, do homem fixo ali na grande área, 2 jogadores com movimentação maior, jovens como são Davó e Matheus Souza, o rendimento aumenta? Olha, acredito que ambos têm a qualidade e capacidade para fazer essa função, tanto os 2 como o Andrigo e o Júlio. Acho que quem jogar ali vai estar bem servido na posição. Então, acho que qualquer um dos 4 aí que estiver jogando vai favorecer. E isso eu acho que o professor que decide, ele faz o que ele pensa ser melhor para a equipe. E nós, como jogadores, temos que respeitar e assimilar aquilo que ele pede para que a gente faça dentro de campo. O jogo contra a Ferroviária é do chamado Campeonato do Guarani, Bruno, porque talvez resultados negativos contra Corinthians e São Paulo, por mais
que sejam ruins, são resultados, vamos dizer, mais normais. Perder para a Ferroviária, aí é algo que não pode passar pela cabeça se o Guarani quiser ainda pensar em classificação? Olha, como os jogos dos dois grandes foi difícil, contra a Ferroviária também vai ser. Eles vêm fazendo um bom trabalho, tem uma equipe muito qualificada. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. Vamos entrar respeitando a equipe deles, mas nós temos que lutar para ter os 3 pontos. Vai ser um jogo muito importante, onde a vitória para a gente é muito importante. Então vamos lá respeitando, mas buscando o resultado.